Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz? Professor Rafael Oliveira, nono ano, turma 91. Nós vamos começar o capítulo 3, nossa primeira aula. Vamos ver algumas sessões aí, sessão 3.1 até a sessão 3.3, da nossa apostila, tá? E eu selecionei o tópico mais importante, para que nós possamos conversar, comentar e mostrar para vocês a evolução do empreendedorismo, desde a sua história até o dia de hoje, que é justamente a proposta desse capítulo, tá? E vocês, farão as ADs, seguindo a ordem cronológica de como foi feito o empreendedor. Vocês vão voltar no tempo, tá? Vão montar um negócio nos moldes da antiguidade até chegar ao dia de hoje, Que quando vocês forem montar o negócio de vocês no futuro, ou empreender, ou planejar o que vocês querem fazer da vida, ou até mesmo ajudar uma pessoa, vocês vão tirar coisas boas de cada época, porque as coisas boas tem que sempre ficar, tá bem? Então vamos lá. História do empreendedorismo, o contexto histórico, Idade Antiga, inicia em cerca de 4.000 anos de Cristo e vai até 476 depois de Cristo, quando ocorreu a queda do Império Romano do Ocidente, Roma Antiga, Roma de Nero, conquistado pelos povos bárbaros, Não há registros históricos ou arqueológicos de empreendedores, na Antiguidade. Contudo, sabemos que o comércio era muito importante, O comércio na Antiguidade não existia a questão do dinheiro, tá? Só existia o quê? Troca de objetos, Cada pessoa dava o que tinha para poder receber o que precisava, porque nunca ninguém tem tudo. Tá? É praticamente uma forma, certo? De comercializar, e para poder atingir, os meios de sobrevivência de cada época. Mas, quando não existia comércio, era basicamente baseado lá da idade da pedra polida lascada mesmo, onde existia somente os 4 elementos, em função daquele, que é terra, o plantio, fogo para aquecimento e refúgio, água, uma questão de você hidratar o corpo, e ar para poder respirar, certo? A partir daí, construía o que queria, certo? Então, na Síria, foram encontradas ruínas de vilarejos de Al-Jerf Al-Amar, construído há mais de 11.000 anos, no entrocamento de rotas de comércio já existentes, certo? Desde aquela época existia o comércio, O dinheiro surgiu depois, como forma de você pagar e de você premiar o indivíduo como prêmio, para poder compensar o tempo, compensar as perdas e tudo, como são os moldes de hoje, certo? Aí estão os caminhos aí, tá? Essa é a rua ruínas, do vilarejo de Al-Jerf Al-Amar na Síria, tá? Isso inclusive ficou como patrimônio histórico, para que as pessoas possam visitar, como ponto turístico. E vamos ver algumas invenções, Vamos curtir, que as técnicas que foram inventadas lá atrás, com o decorrer dos anos foram aprimoradas, e a partir dessas ideias foram construindo novas coisas, certo? Então, você tem o seguinte, que a roda é uma das invenções mais importantes e antigas para o desenvolvimento tecnológico do ser humano. Surgiu na Mesopotâmia e foi usada para deslocamentos em carros de guerra, para poder levar alimentos ou mantimentos, levar roupas, levar alguns remédios, algumas ervas medicinais, que também existia remédio, química, manipulação. E a roda, A roda é esse objeto aqui. Vários meios de transporte utiliza. Avião, quando precisa pousar na pista, o carro para poder se movimentar, o ônibus, a moto, e até mesmo as máquinas simples, como o carrinho de mão, certo? O carrinho de feira também utiliza dessa tecnologia aqui, tá? A técnica, a definição que eu acho mais apropriada, porque qualquer objeto ou instrumento, que o ser humano cria, utiliza, investiga, para poder aprimorar o quê? O seu desenvolvimento com a natureza, A questão do desafio, as limitações do homem e natureza sempre foram muito grandes, Mas ainda a natureza ela que impera, tá? Então essa foi minha invenção da roda.
nós temos aqui o seguinte, que desde 2000 a.C., porque tudo que vem antes de Cristo se torna decrescente, tá? As famílias importantes assírias e babilônicas criavam estratégias comerciais inovadoras para gerir as propriedades e abastecer seu palácio e as forças armadas. Além da roda, destacamos algumas invenções das civilizações antigas, né? Então, inclusive, né, eles utilizavam derivados da natureza, como a pólvora, né, o fumo, para poder fazer os charutos dos reis, né, e dos seguranças, né? Pegava as uvas para poder fazer os vinhos, né, as bebidas, né, aqueles grandes banquetes, né, como nós vimos em filme, né? E além da roda, eles estimulavam para que pudesse criar novas formas que viessem a conforto. Naquela época não existia luz elétrica, certo? É vela, certo? Então, as invenções das civilizações antigas é o que? O papel, tá? Os egípcios desenvolveram uma técnica para fazer o papel a partir do papiro, tá? O papiro, quem criou o papiro foi os chineses, tá? Foram os chineses, que é planta comum nas margens do rio Nilo, por volta de 3000 a.C., tá? Maquiagem de olho. Os egípcios valorizavam o poder de um olho bem maquiado, né? Que inclusive foi evoluído por cosmético, certo? Hoje, inclusive, existem vários métodos de rejuvenescimento, tá? E as maquiagens estão sempre o quê? Em franca evolução, né? Que inclusive é muito utilizada pela biotecnologia. E nós temos a democracia, que é criada em 507 a.C. em Atenas, né? Na Grécia. Só que o formato atual, né? Que nós temos o poder executivo, legislativo e judiciário, foram utilizados os moldes do enciclopedista, né, do Diderot, de Lambert, né, os filósofos iluministas, onde tem 3 poderes, né, que são devidamente equilibrados e independentes, certo? Mas a parte de democracia veio lá atrás, né, onde o povo, né, a maioria, é soberana em suas decisões, né? Sempre existe uma votação, existe uma negociação para que haja esse termo aqui, democracia, né? Se 51% do povo queria aquilo, porque eles consideravam inclusive a voz de Deus, certo? A parte 5, o chocolate, inventado cerca de 1500 anos antes de Cristo pela civilização Olmeca, no México, e depois usado pelos maias. Aqui no Brasil, o chocolate é feito do cacau, né? Cacau que inclusive tem muito no Ilhéus da Bahia, né? Grande matéria-prima, mas foram os Olmeca que fizeram. E a parte 6, né, o zero, né, o número 0, foi criado no século 3 a.C. pelos babilônios e os hindus, né? No início era colocado um espaço vazio no lugar do zero. A definição do símbolo zero ocorreu na Europa na Idade Média. Os números, basicamente, foram com o objetivo de quê? De você expressar uma certa quantidade, certo? Existem algarismos romanos, o nosso que nós utilizamos são os indo-arábicos. Tem vários tipos de numeração. São abstratos, mas de tanto usar, nós ficamos acostumados, né, para poder nos comunicar, tá? Inclusive, antigamente, né, aqui em cima, por exemplo, no 1500, ficava 1.5 só. Mas depois que colocou o zero aqui, foi inventado o zero aqui no século 3, passou a ficar algo mais claro, mais rentável para nós, certo? Vamos ver a seção 3.2, né, empreendedorismo na Idade Média, tá? O contexto histórico é iniciada 476 depois de Cristo e vai até 1453, quando ocorreu a queda do Império Romano do Oriente, né? Como nós conhecemos a queda do Império Romano e a tomada da Constantinopla, né, pelo Justiniano, né? Então, conquistada pelos turcos otomanos, tá? Na Idade Média, empreendedor era quem gerencia vários grandes projetos de produção ou comércio. Nas vilas e cidades, marceneiros, pedreiros e artistas passavam por um período de aprendizagem na oficina de um mestre, até provarem ser capazes de exercer seu ofício por conta própria. A partir daí, também podiam aceitar aprendiz, né? O sistema era rígido. Então, vamos entender. Antigamente, né, existia uma oficina para poder aprender uma profissão, né? Marcenaria, no caso, para você
mexer com madeira, fazer porta, certo? Fazer todo o material de madeira, mesa, o que for, certo? Então esse é o setor de produção, né? Que geralmente quem tem uma marcenaria em casa trabalha por conta própria, de acordo com as suas encomendas, né? Você não está subordinado a uma pessoa que é obrigada a te pagar. Falando assim num tom mais informal, no formal te onerar, que é a mesma coisa, tá? E a questão dos artistas era manifestação cultural, de quadro, teatro, até mesmo começou a surgir os primeiros instrumentos musicais, como a flauta, o clarinete, o tambor, né? Que hoje em dia, né, atualmente, século XXI, existe o que nós chamamos de escola técnica, certo? Você aprende uma profissão e antes de você entrar no mercado para poder você exercer aquela profissão, você passa por um período que nós chamamos de estagiário, certo? Esse termo aqui de aprendizes, né, existe até hoje. Geralmente, a pessoa que exerce a função de pedreiro, ele aprende com o pai, com o irmão, com o tio, que leva para as obras. Ele vai aprendendo desde fazer a sapata até colocar o telhado. As várias etapas na construção da casa, né? De você cavar as sapatas para você fazer a fundação, de você dividir os cômodos, depois você vai assentar os tijolos, você fazer a massa, de você embolsar, de você dividir os cômodos, certo? Fazer as instalações de portas e janelas, né? A parte da higiene de pias, vaso sanitário, chuveiro, pia, né? E por final, a laje e finalmente o telhado, né? Porque a laje não ajuda em nada, certo? E também tem a parte elétrica também e a parte hidráulica. Então, por essas etapas ficava o quê? Numa oficina. E também é aceitável o aprendiz a poder aprender toda essa etapa que eu falei, né, agora há pouco aqui, né? Para que pudesse estar apto à profissão. Antigamente o sistema realmente era bem mais rígido, né? Tinha que estar bem mesmo, bem maduro, para que pudesse exercer a profissão, certo? Como toda profissão, tem que ter um aprendiz ou um estagiário. O professor aqui, né, e os outros professores, em qualquer lugar desse país ou do mundo, tiveram que passar por um estágio para que possa no futuro exercer a função de professor, certo? Agora, né, vamos ver algumas invenções aí, né, que o Marco Polo, né, foi um comerciante de Veneza na Itália que usou uma rota terrestre até a China e registrou suas aventuras no livro As Viagens de Marco Polo. Foi um grande empreendedor para a sua época no ramo de ônibus, no ramo de transporte. Inclusive tinha uma carroceria de ônibus que era Marco Polo, né? A peça teatral famosa de William Shakespeare reescreveu a famosa peça teatral O Mercador de Veneza, uma história rica em aventura, temperadura com vingança. Foi o maior dramaturgo que até hoje é reconhecido como uma grande referência de teatro. Também foi empreendedor, certo? E a seção 3.3, né, a Idade Moderna, inicia em 1453, a tomada de Constantinopla, até 1789, né, onde aconteceu a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, nós conhecemos, né, que foi uma revolução, é conhecida como Revolução Burguesa, né, que o terceiro estado se revoltou contra o primeiro estado, que era o clero, né, tem as primeiras slogan que é muito famoso, igualdade, liberdade, fraternidade, né, que terminou com a deposição do antigo rei, né, Napoleão Bonaparte foi ascendido ao poder, certo? Então, né, a expansão marítima feita por países Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda permitiu a descoberta de novas terras, principalmente o continente americano, inclusive onde começou a surgir o quê? O turismo, certo? Onde começou a ter uma noção que o mundo é bem grande, certo? Que os grandes astrólogos, grandes físicos, matemáticos, tudo fazia parte desse Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda, né? E mais tarde, na Revolução Industrial, onde começou a surgir os técnicos e os engenheiros como temos hoje, certo? Né? Na Idade Moderna, o que houve? O que aconteceu de bom? Nós tivemos o Renascimento, né, que é uma reforma artística, literária e científica que surgiu
na Itália e se espalhou para os outros países europeus, né? A grande obra de Leonardo da Vinci, da Mona Lisa, né? Onde valorizava o sentimento positivo humano, o antropocentrismo, tá? Para poder tirar a imagem fechada, que pudesse abrir novos horizontes através da arte. O absolutismo, né, implantado na Europa, os monarcas detinham todos os poderes, né, não tinham, além do legislativo, executivo, judiciário, tinham o poder moderador, né, que estava tudo acima de qualquer parlamento, e o que o rei falava, tá tudo certo. Onde surgiu vários pensadores, né. A Reforma Protestante, iniciada em 1517, por Martim Lutero, que criticava as atitudes da igreja, como no caso das indulgências, né, católica e do Papa, certo? Nós também destacamos algumas importantes invenções da Idade Moderna. A caravela, inventada antes, mas aperfeiçoada pelos portugueses, permitiu as grandes navegações no século XV e XVI, né? Naquela ocasião, vinha de Portugal ao Brasil, usando caravela, demorava cerca de 30 dias, certo? Mais uma invenção. 2. Revólver, inventado em 1597 por Hans Toppler, né, utilizado para poder ir para a guerra e até para fins do mal, né, mas a ideia é justamente para poder proteger o lar, né. O telescópio, para poder, inclusive, são formação de duas lentes, né, objetiva e ocular, para você observar o que? Os astros, né, inventado por Hans Lippershey em 1642, certo? O 7 nós temos piano, para poder colocar grandes músicas, grandes concertos, né, para você promover entretenimento, inventado por Bartolomeu Cristofori em 1700. 8. Motor a vapor, isso inclusive já no contexto da Revolução Industrial, tá? Inventado em 1712 por Thomas Newcomen, para remover água das minas. 9. Máquina de escrever, né, que é a famosa máquina de datilografia, né? Inventada por Henry Mill em 1714, e 10. Máquina de refrigeração, inventada por William Cullen em 1750. O freezer, geladeira, congelador, né? E a tecnologia mais avançada hoje em dia justamente são as geladeiras frost free, certo? E nós temos o final da aula, tá? O para casa eu passei para os senhores, tá? 1 até o 3, tá? E nossa AD1 é o quê? Pesquisar empreendedorismo da Idade Média e montar seu negócio, de acordo com a época, informando o setor e os custos, tá? Isso aqui é a nossa AD1, tá? Só vou colocar aqui bonitinho aqui para poder enfatizar, ficar legal aqui. E tudo certo, certo? Então, a nossa AD1 é pesquisar empreendedorismo da Idade Média e montar seu negócio. Vocês vão montar um negócio de acordo com a Idade Média. Vocês vão ver como funcionava, tá? Vai colocar para mim introdução. E a segunda parte do trabalho vai ser o seu negócio dentro da Idade Média, certo? Do jeito de vocês, tá certo? Vai colocar para mim, informando o setor e os custos. Vocês vão imaginar como é que vocês tinham controle sobre o que entrava e o que saía. Beleza? Deixo um grande abraço para vocês, tá? Muito obrigado. E até a próxima. Tchau.